Graça e paz, como é que vocês estão? Olha, primeiro nós gostaríamos de agradecer muito a você por nos receber em sua casa. Poder compartilhar a palavra de Deus com você e ter aí o privilégio de fazer isso na tua casa, para nós é uma honra. E nós gostaríamos então agora de orar para que Deus fale com as nossas vidas, mudando o nosso ser, para que possamos juntos crescer na intimidade para com o Pai, amém? Então ora comigo em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu constante renovo. A tua plenitude, a tua fidelidade, Senhor, que são manifestas, elas nos alcançam e nós te agradecemos por isso. Que agora, Senhor, a tua palavra venha ser firme e forte nas nossas vidas. Que possamos ter, Senhor, a compreensão exata e uma mudança de vida onde necessário for. Guarda-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós aprendemos nesses últimos dias que, inegavelmente, em muitas vezes nas nossas vidas, nós somos estranhos, né? Nós permanecemos de forma imatura, somos crianças na fé. Hebreus 5:11 nos falou, ou nos fala que nós somos preguiçosos no ouvir. E que nós deveríamos mudar tudo isso, crescer, para não sermos prepotentes, egocêntricos, murmuradores. Sermos mestres, informar e transformar. Aprendemos ainda que estar em Cristo significa ser uma pessoa inabalável, indestrutível. Estar em Cristo, então, segundo a palavra de Deus em Colossenses 2, 6 e 7, significa que nós seríamos edificados, enraizados e instruídos na palavra de Deus. E isso tudo iria acarretar um contentamento. Eu ia ser contente, eu ia ser agradecido a Deus por todas as coisas, mesmo aquelas que falam não. Saberia eu então que se porventura tenho sede, Cristo é a água, se porventura fome, Cristo é o pão. E se eu acho que estou andando em trevas, Cristo é a luz. Por fim, vimos que crescer em Cristo é parte fundamental de um processo natural de vida. Tenho, conforme diz a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 1, eu começo como filhinho, mas depois eu passo a ser jovem e então, com a minha vida em crescimento, passo a ser pai. E nessas etapas eu tenho que, como filho, eu estou com Deus pelo que Ele fez. Né? Morreu e Cristo, por conta de sua morte e ressurreição, me salvou. Aí, como jovem, eu estou com Cristo pelo que Ele faz, porque eu estou no meio da lida, da luta, e Ele tem me dado a vitória. Mas aí, quando eu chego na maturidade do Pai, eu não estou com Cristo nem porque Ele fez, nem porque Ele faz, eu estou por Cristo por quem Ele é. E isso é maravilhoso. Mas eu tenho que sim caminhar nesse processo de crescimento com Ele. Agora, nós temos caminhado com Ele? Inegavelmente essa tem sido a nossa vida e a nossa dedicação plena. Olha só, eu queria conversar com você sobre algo interessante agora, relacionado a essa projeção de vida, ao crescer e estar com Cristo. Porque a minha vida ela é cheia de dores, de traumas e de frustrações, e acredito que a sua também, né? E aí às vezes a gente pergunta, cadê a vitória que não chega, né? E se porventura você se acha o suprassumo da vitória, então olha para o país que está ao teu redor. Né? Se você é o suprassumo da vitória, se você alcançou tua empresa, se você tem uma família estável, está com saúde. Porque quando você sai na rua da tua cidade, você encontra gente caída no chão e isso não te maltrata? Então parece que a vitória não chegou por completo, né? Então, e agora? Como é que eu faço? E aí vem a frase de Jesus Cristo, né? Aquela frase de João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que eu deveria ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Enfim, aflições e dores vão fazer parte da minha jornada, isso me parece inegável e inquestionável. Agora, eu tenho que ter apego pela minha vida. Eu tenho que projetar uma caminhada de sucesso e contentamento no Senhor. Mas como? Como se a maior parte de tudo que eu vivi até agora, ou se uma boa parte da minha trajetória foram de fracassos, de insucessos. Ou se uma parte dela foi assim. Então como é que eu posso viver desta forma? Como é que você pode pedir para eu viver dessa forma se você não conhece as minhas dores, não é? Você não conhece por onde eu tenho andado, pelos traumas que eu tenho passado. Não é verdade? Você pode estar se perguntando. E aí agora eu tenho algo para compartilhar com você. Vou retratar aqui com você a maior história de todos os tempos. Algo que a ciência às vezes tenta esconder, que a mídia não quer fazer muito alarde, mas é uma história real e que impactou a humanidade.
mudou a vida do homem, se ele assim o quiser. Peço para aqueles que têm algum problema, né, que têm problemas cardíacos ou que se assustam com facilidade, que não continuem assistindo esse filme. Não continue, porque a história é muito impactante, por ser real, ela é poderosa. Brincadeira, pode assistir. Mas olha só, essa história fala sobre um plano. Porque Deus criou, e a partir do momento da criação de Deus, inúmeras coisas aconteceram, inclusive para com a humanidade. A partir da criação, o homem então escolheu seguir pelo seu caminho, buscando então o conhecimento do bem e do mal. E ele comeu daquilo que não deveria comer, experimentou daquilo que não poderia experimentar e se afastou do Senhor. A partir dali, então, o homem caiu na escravidão do pecado. E a escravidão do pecado, inegavelmente, trouxe para ele a frustração da vida. Ele não tinha mais, então, o direito para a vida eterna. Essa foi a consequência inegável da história do homem. Só que, quando tudo isso aconteceu, surgiu um plano maravilhoso e extraordinário. Um plano de resgate, um plano para recuperar aquele que estava perdido e escravizado. Neste plano, então, ele trouxe todas as linhas, todas as projeções e todos os procedimentos que seriam necessários. Essa história, eu até faço um comentário, já até falei aqui, mas vou repetir. Ela foi descoberta por um grupo de produção mundialmente conhecido, e eles até fizeram alguns filmes tentando recuperar isso, mas foi pífio, foi insignificante perto da verdadeira história, né? Então, se você depois puder acompanhar lá, né, a DC Comics ou a Marvel, elas fizeram filmes relacionados a isso, né? E o que atualmente está em tona, está em voga, está aí ganhando a mídia, é o Thanos, né? Aquele vilão que, conquistando as joias do infinito, vai conquistar o poder absoluto. A história é mais ou menos parecida com essa, com algumas modificações, porque a história real ela é mais impactante. E nós vamos partir agora para a história real. Na história real, então, o organizador, o arquiteto, o engenheiro, o cara que... aquele que projetou tudo isso, ele então trouxe a primeira configuração, onde alguém viria buscar e resgatar o escravizado. Primeiro problema, quem? Quem iria entrar nesta perigosa jornada? Tão perigosa que levaria esta pessoa a sofrer todos os tipos de dor. Essa pessoa seria humilhada, maltratada, agredida. E vou te contar, essa pessoa padeceria. Quem teria coragem o suficiente, amor extremo para cumprir essa jornada? Um plano inegável que deu início o nosso Senhor. E o nome da pessoa então que assumiu, falou: não, tudo bem, eu vou. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Disse o profeta Isaías no seu capítulo 9. O seu nome será Jesus Cristo. No plano maravilhoso de Deus, onde ele buscou o resgate do homem, Jesus Cristo foi o único que teria capacidade suficiente para suportar até o fim. Então, lhe foi dada essa incumbência. Ele teria que vir à terra e resgatar o homem do pecado, trazendo então a possibilidade para que a humanidade voltasse a ter a vida eterna. E lá veio Jesus, este herói então veio para pagar este preço, e assim o foi. Só que aqui uma importância efetiva da história que foi ventilada na mídia, né? Porque não são 6 joias, né? O Thanos deveria conquistar 6 joias. Esse herói, ele nos daria a possibilidade para, com somente 2 joias, alcançar toda a projeção do resgate e da vida eterna. Olha só, a primeira então, ela chegou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é fantástico. Quando ele veio, e quando eu verdadeiramente levantei a mão, porque sim, eu estava escravizado, eu estava encolhido, ele entrou na terra, ele veio aqui, e ele estendeu a mão e falou: filho, vem, vou te tirar dessa escravidão.
eu tenho que levantar minha mão e falar, sim, pai, eu quero. Sim, eu aceito. Quando eu aceito verdadeiramente esse sacrifício de Jesus e tenho ele como o único, eu conquisto a primeira joia, que me dá força absoluta para vencer então a escravidão. Agora já não sou mais escravo do pecado, mas livre sou. Livre sou não mais para continuar andando segundo os desejos da minha carne, mas para andar segundo o fruto do Espírito, segundo os passos do meu Mestre Jesus Cristo. Então a primeira joia me foi entregue e agora a morte, aquilo que me aniquilava, já não mais me maltrata, já não tenho mais medo dela, porque agora, quando a morte me olha, ela é quem foge, porque agora ganhei a vida eterna. E isso é maravilhoso. Bom, vencida essa primeira etapa, onde eu já conquistei a primeira joia, e ele daria, me daria continuidade no plano, passando então agora para a segunda joia. Colossenses nos fala que nós deveríamos então trabalhar com esmero para preparar todo homem para ser apresentado de forma perfeita. Então agora, este homem que foi liberto, que saiu da escravidão, ele seria treinado, forjado, preparado para se tornar perfeito na concepção daquele que me libertou. E neste trabalho de aperfeiçoamento, o meu interior então agora seria tratado de forma viril. Eu não seria mais abatido por nada, nem por ninguém. Porque se no primeiro momento eu consegui vencer a morte, e venci, agora nada mais me atormentaria. Porque deixa eu te falar, quando eu tive a libertação do pecado e da morte, outros monstros começaram a me atacar. Monstros tão ruins quanto, ou até piores do que a morte. Monstros como o medo, monstros como a minha vontade de voltar para a velha natureza, monstros que vão me atormentar na minha continuidade de vida. E então o resgatador, aquele que remiu o meu pecado, ele vinha agora para me preparar para que com a segunda joia eu viesse a vencer esses monstros. E assim ele o fez, me ensinando na palavra, sendo instruído na palavra, vencendo então agora tudo e todos, não mais voltando para a velha natureza. E isso foi extraordinário, porque agora, eu com essas duas joias, eu me tornei então eleito de Deus. Colossenses 3,12, eu me tornei curado por Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 34, eu fui confirmado pelo Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, eu fui reconciliado com o Criador, Efésios 1:6, e me tornei herdeiro de Cristo para as maravilhosas bênçãos que Deus me dá, como diz em Romanos 8:17. Então olha só, esse processo que se deu da libertação, pecado e da morte, e depois do treino, do forjar a minha alma para resistir a qualquer intempérie, ele é maravilhoso e extraordinário. Tem um louvor que fala que eu deveria ser livre do peso e da dor, que eu não deveria ficar sofrendo, que eu deveria estar contente no Senhor, porque Deus tem a possibilidade de me jogar para cima e me fazer ser mais. Porque qualquer dor me machuca, isso é verdade, mas no Senhor eu teria cura de todas elas. E esse louvor, ele termina falando que o nosso nome está na lista dos heróis da fé. É como se Deus então agora editasse a palavra e em Hebreus 11 ele colocasse lá no final da lista: Vagninho é um dos heróis da fé. Se verdadeiramente eu passar pelo processo, se eu seguir até o fim, não só aceitando a primeira joia, mas fazendo questão de ser sim coroado com a segunda joia, a joia da instrução, da maturidade perfeita, de ser um varão parecido com o Senhor Jesus Cristo, aonde o pecado não mais habita em mim. Agora sou livre, livre sou para dizer não peco, mas com Cristo anda. Quando verdadeiramente eu assim seguir, agora renovado no Senhor eu estou e sou. E isso é maravilhoso. Eu tenho que seguir assim. E é isso. E olha só, se e quando eu aceitar o treinamento e por ele seguir, serei grato. Como disse o pastor Leandro no nosso último culto. Agora sem pecado, andando numa linha cada vez mais próxima da retidão do Senhor, sabendo que Ele é comigo. Agora você pode ter uma dúvida, né? Mas e pelos tantos erros que eu tive e ainda tenho, e pelas minhas falhas,
e pelas vezes em que eu, infelizmente, não aceitei o chamado e recuei meu braço e emudeci o Espírito Santo e não deixei que ele falasse comigo. E pelas vezes e tantas vezes que eu maltratei a palavra do Senhor. Como fica tudo isso? Olha, o Salmo 25, ele diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E a palavra de Deus, na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Deus disse que a graça dele nos bastaria para seguir adiante. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Agora é a hora da luta. Agora é a hora do treinamento. Se você já aceitou a primeira joia, glória a Deus por isso, a morte já não te atemoriza mais, você é vencedor. Bora para a próxima etapa. Bora subir o nosso nível, elevar a nossa projeção com Deus. Agora é a hora da luta, aonde você vai ser forjado, aonde você vai conhecer mais da palavra de Deus e vai se tornar mais parecido com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se tornará um verdadeiro herói, um alguém que não tem medo de nada nem de ninguém, que pelos maiores ventos nada te atormenta, que as tempestades virão, as grandes ondas vão abater na tua nau, mas nada vai te tirar do projeto e do destino, porque com o Senhor você se tornou um ser agora inabalável. Mas deixa eu te falar, meu irmão, para que tudo isso aconteça, a tua projeção de levantar a mão e aceitar tem que ser voluntária. Você tem que ter esse desejo. Você tem que dizer: sim, eu creio. Sim, eu creio. E aí, meu irmão, o Senhor estará contigo. E Ele vai caminhar em todo canto. E mesmo que você ande por vales tenebrosos e tormentosos, nada vai te abater. Ainda que ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor estará comigo e está contigo. Você andará de contentamento em contentamento e as pessoas não vão te entender. Mas para isso você tem que aceitar e tem que seguir. Como falei dias atrás, eu vi um pastor que falava que para cada projeto de vida ou para cada sonho a ser conquistado, devem existir renúncias, sacrifícios. O teu sacrifício agora é você dizer não para os teus desejos pecaminosos e você dizer sim para o Senhor e com Ele seguir adiante. Se entregue para Deus, meu irmão. Viva no conhecer a palavra. Se esmere no conhecer Jesus Cristo e procure que seus passos venham a imitar verdadeiramente os passos dele. E aí, nada, nem ninguém te atormentará. Se você ainda não entendeu qual é o significado deste caminho, se você quiser saber mais, nos procure. Vamos falar mais sobre isso. Vamos conversar sobre caminhar com Cristo. O que precisa ser mudado na tua vida. O que precisa ser mudado na minha vida. O que eu preciso fazer, aonde ir, com quem andar. Já vou te adiantar. Você precisa ter uma novidade de vida. Como diz em Coríntios. 2 Coríntios 5,17. Agora em Cristo, nova criatura sou. A palavra de Deus diz que quando eu aceito essa segunda joia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que possamos ter essa certeza, que quando Cristo verdadeiramente viver em nossas vidas, nada, nem ninguém nos atormentará. E seremos verdadeiramente vitoriosos em Cristo. Eu quero orar com você. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por me dar a possibilidade de entender que preciso ser mais contigo. Ter mais presença, mais intimidade, para realmente conhecer mais o teu querer. E seguir assim, Senhor, de contentamento em contentamento. Guarda cada um, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, guarda a minha vida. Para aqueles que estão retos, seguindo adiante, os mantenha, que eles fiquem atentos para que eles não caiam. Para aqueles, ó Pai, que estão vindo do pecado, estão vindo do erro, nós sabemos que a tua misericórdia os alcança e os renova agora, em nome de Jesus. Que eles saibam disso e que eles caminhem agora para uma projeção de novidade de vida. E que possamos juntos, ó Pai, entoar cânticos de gratidão, porque por ti somos mais do que vencedores. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que hás de fazer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, fica na paz do Senhor. Se você tem passado por dificuldades, dá um alô. Bora caminhar junto. Bora viver essas maravilhas de Deus. Queremos caminhar contigo, amém?
Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei e conversei com você, dá um alô. Vai ser um prazer tomar um café e a gente poder conversar sobre esse plano magistral de resgate e restauração da nossa vida. Vamos viver mais Cristo. Seguir com o Pai. Seguir firme com Ele. Sermos pessoas estranhas para o mundo, mas íntimos do Senhor. É em nome de Jesus que terminamos aqui a nossa mensagem, te agradecendo, mas acima de tudo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Que as graças, que a consolação do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai e que a entrega e a ressurreição de Jesus Cristo, meu irmão, que elas venham a ser presentes na tua vida, hoje e para todos sempre. Amém.